Hoje, o principal destino dos produtos industrializados fabricados em São Paulo é a Argentina, resultado que espelha o peso do Mercosul na balança comercial brasileira. Mas ainda existem várias dificuldades a serem superadas. Alexandre Reis importa vinhos dos países do Mercosul, produto que chega mais barato à mesa do brasileiro. A facilidade que eu vejo hoje é o imposto de importação, que nós não temos imposto de importação, isso já favorece em relação aos vinhos importados do velho mundo, Europa, Estados Unidos. Mas ele reclama que a burocracia ainda é grande. O produto que se importa fica muito tempo parado, fazendo exames, o fiscal vendo o conteúdo da nota, o pagamento das taxas, isso é um pouco burocrático. Hemos hecho un trabajo todavía insuficiente, por ejemplo, en la integración de las aduanas que permitieran el ingreso de nuestros productos a los mercados de la región, ¿verdad? Entonces, hay un déficit que tenemos que superar en cuanto al objetivo número 1 del Tratado de Asunción, que es la libre circulación de bienes, servicios e fatores produtivos. Os países impõem barreiras à importação para proteger setores de suas economias. Mas na formação de uma área de livre comércio, como pretende ser o Mercosul, essas barreiras ao livre fluxo de produtos devem desaparecer. Nós construímos aqui um espaço onde o Brasil tem possibilidades muito importantes de exportação de produtos manufaturados. E o comércio entre os países do Mercosul tem crescido ano a ano. Em 1991, quando foi assinado o Tratado de Assunção, era de 4 bilhões e meio de dólares. Em 2010, passou de 39 bilhões de dólares. Do ponto de vista comercial, não há dúvida alguma, o Mercosul é um grande sucesso para todos os parceiros do bloco e inclusive para o Brasil, né? As exportações brasileiras para os países do Mercosul cresceram a um ritmo muito acelerado no ano passado, cresceram 42,8%, quase 43%, para os países do bloco, quando para o resto do mundo cresceram 26%. Tivemos um excelente ano de 2010, crescimento econômico do Brasil, Argentina e Uruguai em torno de 8%, do Paraguai 14,5%. Duas cúpulas muito produtivas, que foram a de San Juan, na Argentina, e depois a de Foz do Iguaçu, no Brasil. Inclusive, grande interesse que o Mercosul desperta em outras regiões do mundo. O Mercosul, sem sombra de dúvida, começou como um projeto político, sem a participação do empresariado, mas ao longo dos anos tornou-se algo de muito concreto para a indústria e, sem sombra de dúvida, continua a ser o grande balão de ensaio da pequena e média indústria brasileira que quer se internacionalizar. É pelo Mercosul, é pelo Uruguai, pela Argentina que eles começam a exportar. Então, só isso já é um ganho que já vale os 20 anos. Até 2003, a balança era desfavorável ao Brasil, mas a partir daí, o país passa a ter superávites. O do ano passado foi de 6 bilhões de dólares. O desequilíbrio na balança comercial é motivo de reclamações dos países vizinhos. Mais de 90% do que o Brasil vende para o Mercosul são produtos industrializados. Em 91, os países do Mercosul respondiam por menos de 1% do nosso saldo comercial com o mundo. Hoje eles respondem por mais de 30%. O Brasil também compra produtos de alto valor agregado da Argentina, como os automóveis. Mas o principal produto importado dos 3 sócios é o trigo, que vai parar na mesa do brasileiro sem imposto de importação, junto com a carne e o vinho. Para países menores, Uruguai, Paraguai, mas mesmo para a Argentina, o livre acesso ao mercado brasileiro é algo muito importante, algo que contribuiu de uma maneira decisiva para a atração de investimentos por parte desses países. O Tratado de Assunção previa que até o fim de 1994 haveria livre circulação de bens, serviços, capital e trabalho entre os países. Mas até hoje, a integração econômica não está completa. Com o Tratado de Assunção, no nível de ambição que ele teve,
nós temos hoje uma aduaneira que temos. O Mercosul não chegou àquilo a que ele se propunha, né? Não chegou ao mercado comum, mal chegou a uma união aduaneira, nós sabemos bem, mas não significa isso que não tenhamos o que comemorar. Temos sim. Tenemos que reconocer de que hay muchas imperfecciones. Y desde el punto de vista de Paraguay, esas imperfecciones se deben a las circunstancias previas al Mercosur que no pudieron ser superadas o al trabajo insuficiente del Mercosur en ciertas áreas. As barreiras argentinas aos produtos brasileiros ainda são frequentes, o que gera insatisfações do lado de cada fronteira. Você faz uma programação, você nunca sabe quando vão ser levantadas novas barreiras ou quando determinado regulamento que está acertado para terminar no final do ano vai ser prorrogado ou não. Há algumas questões relacionadas a licenciamento que por vezes geram uma demora no comércio bilateral, não é? A rigor, essas questões não deveriam existir, mas é possível que um país utilize o mecanismo de licenciamento para monitorar o comércio, etc. É possível que o país leve até 30 ou no limite 60 dias para analisar esse pedido de importação e então proceder à liberação. Estamos en ese escenario de unión aduanera imperfecta, donde hemos eliminado, por decir, las barreras tarifarias, los aranceles, pero no hemos conseguido eliminar las barreras no arancelarias. Os principais problemas são os problemas internos da Argentina que geram essa necessidade deles se fecharem mais para proteger o pouco que restou da indústria local. Algumas áreas são exceções ao livre comércio. O setor automotivo tem regras próprias. Brasil e Argentina definiram quantidades máximas que podem ser comercializadas entre os dois países. Apesar disso, o setor apresenta boas perspectivas na integração das cadeias produtivas, ou seja, partes são produzidas em um país e montadas em outro. Os planos de investimentos das grandes montadoras fez com que, naturalmente facilitado ou promovido pelo livre comércio regional, fez com que houvesse uma certa distribuição da produção entre Brasil e Argentina. Eu acho que o setor automotivo foi o primeiro, tem acordos em paralelo quase, mas que funciona bem entre os estados. Ultimamente, passou a haver um esforço grande no sentido de se aprofundar outras cadeias e o que vem sendo mais trabalhado é a cadeia de petróleo e gás. Cadeia de petróleo e gás essa que tem possibilidades, está crescendo muito o setor no Brasil e já existem também empresas com tradição no mercado argentino ou no mercado uruguai que poderiam se trabalhar conjuntamente. Durante muito tempo creíamos que havia que integrar comércio, mas hoje quem discute comércio discute produção. O comércio de geladeiras, fogões e lavadoras de roupa também é alvo de frequentes reclamações, assim como os setores de calçados e de tecidos. E o açúcar está fora da União Aduaneira. O açúcar dificilmente vai ser um grande produto de exportação do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Brasil, para não falar dos outros sócios menores. Esses são os setores que tradicionalmente têm maior problema de fronteira, né? É uma coisa meio cíclica, né? Depois do crescimento da China no mercado ficou ainda pior, porque na realidade muitas vezes o governo argentino estabelece medidas cujo principal foco é a China, mas acaba nos afetando também. Se houvesse uma integração produtiva num nível mais aprofundado, mais efetivo, mais concreto, então nós não teríamos que enfrentar esses problemas de alfândega, que são problemas do dia a dia. Os países do Mercosul já aprovaram um código aduaneiro comum. São normas que regulam o comércio do bloco, mas ainda não conseguiram definir um imposto de importação igual para todos os sócios, a Tarifa Externa Comum, TEC. Hoje, Brasil e Argentina têm 100 produtos de exceção à TEC, o Uruguai 225 e a lista do Paraguai é a maior, com 650 produtos. As exceções à tarifa externa comum são quase todas vinculadas a necessidades específicas dos Estados partes.
determinadas partes que precisam importar bens de capital para equipar sua indústria, reduzindo o custo disso para as empresas, por exemplo, precisam importar sem pagar a tarifa externa comum. O Mercosul também trabalha para eliminar a dupla cobrança da tarifa externa comum. É que produtos pagam tarifa ao entrar em um dos 4 sócios. Se mudarem de país, devem pagar novamente. Para acabar com a bitributação, é preciso observar as regras de origem. A indústria brasileira, por vezes, reclama que entram no Brasil produtos que não deveriam ser considerados originários do Mercosul. E aí nós vamos às regras de origem para identificar se aquela operação que, a rigor, deveria conferir origem, de fato foi realizada no mercado do Mercosul. Por exemplo, diluir em água um determinado produto não confere origem. Então, vamos supor que um determinado país do Mercosul tenha adquirido em pó um determinado produto, acrescido água, diluído e vendido para os demais países do bloco como se aquilo fosse originário do Mercosul. Bom, essa operação de diluição em água não confere origem, portanto, isso não é suficiente para garantir ao produto o livre acesso. Os investimentos também crescem no Mercosul. Empresas brasileiras têm migrado para os países vizinhos. Produzem e exportam para o Brasil, que já é o 3º maior investidor na Argentina. Nós identificamos justamente os investimentos brasileiros naquele país como uma maneira de equilibrar as relações, ou seja, se por um lado eles acumulam déficit na balança comercial, por outro lado os investimentos no país mais do que compensam, não é, esse déficit. Também já houve o processo de empresas argentinas que investiram no mercado brasileiro também. Então, as empresas são dos setores mais variados possíveis, indo desde o setor de serviços, como os bancos, até setores de produção propriamente dito. A crise argentina de 2001 e 2002, ela em grande medida foi superada em razão de grandes investimentos produtivos brasileiros, em razão da integração produtiva brasileira, que ampliou o emprego, a renda e o bem-estar dos argentinos. Isso é um exemplo muito importante. No Uruguai também, há muitas empresas brasileiras no Uruguai, no Paraguai um pouco menos. As inversiones foram a los países com maior mercado. E então, o que ocorreu com isso? Se ampliou a brecha de las asimetrias. E o Mercosul se lança ao mundo. O bloco tem acordos comerciais com Israel, Egito e com todos os países sul-americanos, com exceção do Suriname e das Guianas. Também existem acordos para redução de tarifas de importação com México, Índia e com 5 países do sul da África. E o bloco negocia agora com a União Europeia. A União Europeia é o nosso principal mercado para exportações, juntamente com a América Latina. É a nossa principal fonte de investimentos diretos, mas também nós temos que considerar que há questões difíceis a serem resolvidas, a agricultura pelo lado das ofertas europeias, a indústria pelo lado do Mercosul. Ou seja, é um acordo com uma perspectiva muito grande de ganhos, mas que também exige decisões muito cuidadosas em setores mais sensíveis da economia do Mercosul. As negociações do Mercosul com outros países e blocos econômicos devem considerar os interesses dos 4 sócios, tarefa que torna os acordos comerciais mais difíceis. É recorrente a reclamação do setor privado brasileiro de que não se consegue avançar em algumas negociações com o Mercosul e a União Europeia por conta de posturas da Argentina. Para facilitar as negociações, alguns setores políticos e empresariais defendem regras mais flexíveis para que os países do Mercosul possam firmar acordos separadamente. E você estaria abrindo mão de parte do projeto, ou seja, chegar a uma união aduaneira. Seria meramente uma zona de livre comércio, que é algo como existe hoje entre Estados Unidos, Canadá e México. Mas a pretensão do Mercosul sempre foi algo muito mais profundo. Não há necessidade de uma maior flexibilidade de comércio do que estabelecem as regras atuais. As regras do comércio já são bem flexíveis. O
Mercosul possui um grande potencial energético. É uma das vantagens do bloco. Ao mesmo tempo, os países apresentam grandes diferenças estruturais. São as chamadas assimetrias, que o Mercosul trabalha para reduzir. As diferenças vão desde o tamanho dos territórios e das populações até a infraestrutura de cada país. Para reduzir as chamadas assimetrias, o Mercosul criou o Fundo de Convergência Estrutural do Bloco, FOSEM. O Mercosul, que ao completar 20 anos, começa a trabalhar uma integração que também é física, que ele já tinha começado. O fundo recebe 100 milhões de dólares por ano. O Brasil entra com 70% do total. A Argentina contribui com 27%. O Uruguai com 2% e o Paraguai com 1% do valor. As retiradas obedecem à ordem inversa. O Paraguai tem direito à maior parte, 48% dos recursos. O Uruguai recebe 32%, enquanto Argentina e Brasil podem utilizar 10% dos recursos cada. O fundo financia projetos para melhorar a infraestrutura das regiões mais carentes, aumentar a produção e desenvolver o Mercosul, além de apoiar as instituições do bloco. Há uma série de mecanismos que, apoiados com o FOSEM, serão de suma utilidade para atacar essa problemática das assimetrias no Mercosul. Que o Uruguai tenha livre acesso aos mercados argentinos e brasileiros, livre concorrência, essa é a melhor forma de arreglar de melhorar as assimetrias. O FOSEM investe na construção da linha de transmissão elétrica entre Itaipu e Assunção, no Paraguai, que vai beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas. Que é uma área de grande potencial para a instalação de indústrias, mas que até hoje teve uma carência enorme de fornecimento de energia elétrica. Os recursos energéticos do bloco são fontes de união e atrito entre os sócios. A usina de Itaipu é o maior exemplo de utilização conjunta do potencial energético do Mercosul, mas também é motivo de polêmica entre Brasil e Paraguai, que quer aumentar o valor da energia que vende aos brasileiros. É que o país vizinho utiliza apenas 5% da energia que tem direito e deve vender o restante ao Brasil. O Brasil foi o fiador. Mas na hora de pagar, o Brasil e o Paraguai estão pagando metade cada um. Então, tem 2 sócios. Agora, não existe integração se não tivermos uma integração energética. Outro motivo de atrito é a usina de Yacyretá, entre Argentina e Paraguai, que reivindica o perdão de uma dívida em torno de 15 bilhões de dólares referente à construção da obra. Já a Argentina e Uruguai divergem sobre a existência de fábricas de celulose entre os dois países. Os argentinos alegam que os empreendimentos às margens do rio Uruguai podem prejudicar o meio ambiente. O tema das papeleiras foi discutido nesse aspecto como um exemplo de que não deveriam ser repetidas situações em que o tema ambiental motivasse uma elevação para nível político de um conflito que muitas vezes, e a gente sabe nesse caso, mais comercial. Apesar das divergências, a energia pode ser a espinha dorsal da integração do Mercosul. O continente tem o maior potencial hidrelétrico do mundo, além de jazidas de gás. O Brasil tem o pré-sal e a Venezuela, em processo de adesão ao bloco, está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Venezuela assegura, garantiza para a região a estabilidade energética que necessita o desenvolvimento do Mercosul, o desenvolvimento de todo nosso Estado, de todos nossos governos. Todos esos desafíos tienen que meterse en un esquema de planificación estratégica del futuro del Mercosul. É não deixar esse motor parar de funcionar. Veja no próximo bloco o impacto do Mercosul no dia a dia dos cidadãos e a integração cultural que começa com o turismo. Em instantes.